Sejam muito bem-vindos a esse novo tempo aqui no canal. Eu me chamo Daniele Nunes, sou pastora, intercessora, ministro de libertação, cura, treinamento para líderes, e quero compartilhar com vocês algo extraordinário que aconteceu na minha vida. Eu creio que não é algo que possa ficar só para mim, mas é algo que eu possa usar das ferramentas da tecnologia para chegar a tantos corações. Nesse Yom Kippur eu tive uma experiência extraordinária. Foi algo assim que eu não tenho palavras para descrever o que eu vivi nessas 25 horas. E o que eu quero, assim, trazer uma reflexão para o teu coração. Esteja muito atento ou atentos, né, ao mundo espiritual, à voz do Senhor, o que o Senhor está sinalizando para o teu coração. Logo quando o Senhor me deu a visão, né, essa visão profética de estar preparando intercessores, né, convocando intercessores a aprenderem a manusear suas armas espirituais, suas próprias armas espirituais, a entrar no mundo espiritual com mais autoridade, governo, não apenas ocupar uma cadeira, mas governar sobre ela, né, buscar a sua identidade espiritual. Quero falar para vocês que para mim foi um desafio muito grande viver e o que eu estou vivendo nesse novo tempo. Mas está sendo algo muito gratificante, porque nós temos visto ministérios sendo ativados novamente, nós temos visto pessoas que estavam paradas espiritualmente iniciarem novamente a sua caminhada, a sua jornada. Então, tudo que o Senhor te direciona, tudo que o Senhor fala para você fazer, creia, confia, porque é Ele que está no controle. E o que nós precisamos é ter posicionamento e estar sensível à voz do Senhor para entender ciclos e estações. Mas eu não quero falar para você da ativação. Eu quero compartilhar com você dessa visão que o Senhor me deu e eu creio que é algo para esse novo tempo e eu quero fazer com que vocês fazem parte desse momento também e da onde você estiver, quem estiver me ouvindo, seja nível Brasil ou até mesmo internacional, possa adquirir esse material e possa também fluir no Espírito e alcançar tantas vidas e fazer o que o Senhor quer estar determinando para a tua vida nesse ciclo e nessa estação. Cerejeira laranja, o perfume do novo tempo. Do dia 1º para o dia 2 de outubro, era para aproximadamente, né, aqui aonde eu moro, o pôr do sol, ele iniciava para mim nessa data, eu creio que, se eu não me engano, era 17h39 ou 17h49. Então eu me preparei, eu me apresentei diante do Senhor, mesmo não tendo conhecimento a fundo, mas eu estava ali disponível, rendida ao Senhor. E é uma chave muito grande no mundo espiritual. Querido, o Senhor tem muito falado sobre o poder da unidade. Se você um dia puder fazer a minha ativação profética, você vai ver que um dos meus materiais eu falo, está cansado de orar e não obter respostas? Porque muitas das vezes as nossas respostas não estão sendo respondidas, é porque não trata apenas de nós, mas sim de um corpo. E eu explico muito isso com muito cuidado, o que o Senhor tem ministrado ao meu coração e o que Ele está falando com as nossas vidas para esse tempo, nesse momento, nesse ciclo e nessa estação. Então, o poder da unidade é algo transformador. E justamente, queridos, esse jejum teve um poder de unidade muito grande. Então, quando as pessoas estão conectadas na mesma visão, quando as pessoas estão ali se movendo no mundo espiritual, todos unidos, a manifestação do Senhor sobre a terra,
ela é real e é palpável. E eu não vou contar a fundo, só vou compartilhar com vocês algumas coisas, porque eu creio que você vai ler esse e-book, é gratuito, eu tô aqui para te abençoar. Eu quero sim que você cresça no mundo espiritual. E foi assim algo transformador. O Senhor me levou em um primeiro momento, como eu comecei ali me desvaziar de mim mesmo, né, pedindo perdão por tudo que eu possa ter cometido durante todo esse ano, ou as pessoas que eu possa ter ofendido. E ali foi um momento muito precioso de intimidade, de adoração, sabe, de quebrantamento. Eu senti nitidamente a presença do Senhor na minha vida. E o Senhor me levou em Ezequiel 17. Confesso aos irmãos que no momento, né, de tudo ali que eu estava vivendo, eu não consegui compreender com tanta profundidade o que o Senhor estava querendo me sinalizar em Ezequiel 17. Eu li, eu reli e continuei no meu momento de adoração. Sabe? E falei ao Senhor, Senhor, eu estou aqui sensível ao seu direcionamento, eu estou aqui, eu não estou conseguindo compreender, mas eu creio que ao final dessas 25 horas o Senhor vai me sinalizar com algo. E de fato, por um tempo eu fiquei entre, né, tendo intervalos, mas meu momento de adoração e louvor e petição e decretos foi do horário que eu iniciei até umas 3:30 da manhã. E ali foi uma conexão também com outras pessoas, né? Que o Espírito foi conectando e foi trazendo ao meu coração. Outras me ligaram, nós oramos juntos. Então, assim, foi algo assim, sobrenatural. E o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão. Eu estava em um ambiente, né? Eu via o ambiente. Eu estava e via o ambiente. Era um lugar assim aberto, né? As paredes eram um amarelinho muito clarinho, não tinha janela, tinha o formato da janela, como se fosse um auditório, né? Eu estivesse saindo de dentro de uma casa muito grande e vi uma parte como se fosse um auditório. E tinha o formato das janelas, porém não tinham janelas fechadas, as janelas estavam abertas. E quando eu entro nesse espaço, eu vejo assim uma amiga minha, uma pastora muito querida. Nós temos uma aliança muito preciosa, né? Nós caminhamos junto debaixo dessa aliança. E eu quero falar com você porque eu vou me empolgando, né? Vou entrando na visão novamente e eu quero despertar vocês em relação a sonhos, visões, discernimento espiritual. Toda vez que o Senhor nos dá, seja sonhos, visões, nós precisamos pegar os detalhes, nós precisamos entender os detalhes do que o Senhor está querendo, de alguma forma, nos chamar a atenção para aquela situação. Não é o que nós achamos, mas é sim o que o Senhor ministra através de nós, e nós precisamos muito buscar uma arma espiritual chamado discernimento espiritual. Nas suas orações, peça por discernimento espiritual. Você precisa entender de ciclos, estações. Você precisa ver e sentir com os olhos espirituais e não com a sua alma. Então eu vi ali uma amiga minha de frente de uma árvore. Essa minha amiga tem mais de 50 anos. Ela estava de frente de uma árvore muito bonita. Era como se fosse um jardim de inverno, era um corredor que tinha um pequeno jardim e tinha essa árvore. E as flores eram laranjas, eram algo assim muito bonito. E eu via quando um raio de luz, sabe, como o sol perfurasse aquela árvore e vinha diretamente nela. E ela cheirava aquela flor. E eu vendo aquela cena, eu falei assim, meu Deus, que árvore bonita, que árvore é essa? E aí eu ouvi nitidamente nos meus ouvidos o Senhor falar comigo, cerejeira. Embora ali no momento o Senhor falasse sobre cerejeira, a árvore que vinha na minha mente era cor de rosa, né? E então eu entendi que o Senhor estava sinalizando para mim
não era algo natural, era algo sobrenatural, porque não tem no mundo terreno uma cerejeira laranja, somente no mundo espiritual que nós encontramos cores que talvez não tenha aqui, mas o Senhor usa para ministrar sobre os nossos corações. E eu rapidamente anotei aquela visão, fiquei meditando em relação à passagem que o Senhor me deu em um determinado momento, queridos. Eu não sei explicar qual foi a hora e o momento, mas eu fui arrebatada em espírito. E o Senhor me levou a uma dimensão espiritual. No momento eu não sabia onde de fato eu estava, porque era como eu não estava vendo o que estava sendo fabricado, é como eu tivesse, era como alguém tivesse me dado uma permissão de estar dentro de uma sala ou dentro de um lugar que estava sendo fabricado algo, e a sala não havia luz, né? A luz que tinha era dos maquinários, porque os maquinários eram dourados e eles brilhavam sobre aquele ambiente. Então ali é como assim, eu ficasse ali num cantinho, vendo o que ali o Espírito Santo estava tentando sinalizar e mostrar para minha vida, me permitir ver o que estava acontecendo naquele momento. E queridos, eu via como se fosse uma máquina, sabe? Algo comprido e tinha uma roda. E ela girava, sabe? Com uma velocidade muito grande. E como se fosse uma engrenagem. E de repente, aquela roda parava e eu não conseguia ver as pessoas, eu via as mãos, que eram mãos muito brilhantes. E dentro de tipo uma torre, levantava como se fosse uma munição, uma bala de revólver, sabe? Dourada, ela brilhava. E eu via como alguém pegasse aquela munição e colocasse em outro compartimento, como fosse... Eu nunca vi um míssil na minha vida, mas eu entendi como fosse aquilo. E na hora que eu estava em espírito, eu até pensei que fosse acontecer alguma coisa, alguém fosse enviar um míssil, né, para Israel. E ali eu sem entender muito bem do que estava acontecendo e pedindo ao Senhor, meu Senhor, o que é isso? E eu só sentia uma voz falando que era para mim me acalmar. Era, se acalme, se acalme. E aí então eu via como botasse essa munição dentro desse compartimento. E eu não sei se era uma porta que se abria ou era uma janela. Mas, queridos, eu fui tomada numa paz tão profunda que quando... Eu vou falar que é janela, né? Que quando eles botaram aquela bala naquele compartimento e abriram aquela janela, eu pude ver nitidamente o cosmo, a galáxia. Eu estava num lugar muito distante. Era muito distante porque as estrelinhas estavam bem distantes, sabe? Naquela imensidão daquele céu. E naquele momento eu entrei numa paz profunda, porque eu amo o céu, não sei você, né? Tem gente que gosta da natureza, mas algo que me deixa em paz é eu abrir a janela da minha casa e olhar para o céu. O céu me traz paz. E ali eu fui, sabe, eu me emocionei, eu fui entrando num momento de, sabe, eu nem sei explicar para você o que eu senti. Mas aquela janela e aquela munição estava aberta, não foi lançada. E aí o Senhor me trouxe de volta para o plano físico e me deu um direcionamento de compartilhar essa visão, não só com as pessoas que estão fazendo a ativação profética, e eu vou falar para você sobre isso, mas também para todos aqueles que precisam saber desse novo perfume. Queridos, nós pensamos que o avivamento vai ser algo que vai demorar. O avivamento é coisa rápida. O Senhor está nos chamando para uma maturidade espiritual.
E ter maturidade espiritual é você entender que você precisa sair de você mesmo, né? É você fazer o leste lerrar, sai de ti para ti mesmo, para que eu possa te mostrar. Nós precisamos todos os dias nos esvaziar de nós mesmos. E o Senhor há muitos anos ministra algo no meu coração que eu quero compartilhar com você. Quando o Senhor fala comigo de maturidade, o Senhor me leva uma metáfora do crescimento de uma planta, de uma árvore. Você pode observar que quando você coloca uma sementinha, a terra precisa estar, é uma terra apropriada, ela precisa ter bons nutrientes, ela precisa ser uma terra fértil. E essa sementinha, ela não cresce para cima, ela cresce para baixo. E eu gosto muito de dar esse exemplo, porque isso tem muito a ver com a nossa vida espiritual. Muitos querem aparecer, muitos querem frutificar antes mesmo de florescer. E não tem como frutificar antes de florescer, porque quando você não tem raízes profundas, você não suporta o peso do fruto. Isso o Senhor ministra ao meu coração. Eu tenho, assim, alguns livros para ser editado e eu creio que nesse tempo eu vou poder editar os livros, os e-books, né? Compartilhar com vocês de todas essas visões que Deus tem trazido ao meu coração, que esse é o tempo ao qual o Senhor chamou dentro de um projeto lindo chamado Embaixadoras do Reino, uma extensão ministerial. Esse projeto não tem a ver com o Ministério de Mulheres. Embaixadoras são igrejas que carregam a mensagem do reino, igrejas que não negociam. E dentro de tudo que o Senhor me capacitou, me preparou durante esses anos todos, nós estamos colocando em prática, nós estamos ativando igrejas, nós estamos treinando líderes, capacitando os intercessores, trazendo armas espirituais. Olha, tá um projeto lindíssimo e você também precisa fazer parte dele, porque nós estamos em uma forma online, em alguns lugares eu vou pessoalmente e outras eu vou na forma online, porque a tecnologia, se você souber usar, é uma arma espiritual, né? Uma ferramenta espiritual tremenda que vai a lugares que nós realmente não podemos ir. Mas voltando, você vê que a nossa vida espiritual é isso. Nós crescemos para baixo. Nós precisamos o quê? Para ter, né, um caule, uma árvore forte e fortificada, as nossas raízes, elas precisam ser profundas. Elas precisam encontrar água, e a água é a palavra de Deus. Quando você, sabe, entra em um mundo espiritual, quando você adquire a sua identidade espiritual, você sabe quem você é no mundo espiritual, você sabe quais são as armas específicas que o Senhor acrescentou sobre a sua vida. Quando você não se veste com a armadura dos outros, mas se veste com a tua armadura, porque você tem um DNA espiritual, Senhor, você tem um nome espiritual, você tem um nome biológico, mas no livro da vida você tem um nome espiritual. E Deus nos revela esse nome também. É tudo questão de busca, é tudo questão de intimidade, de você se desprender de você mesmo, sabe? Sempre procurar os pés do Senhor. Não se trata de você, se trata dele. O que ele vai fazer na sua vida, né? Através de tudo que você vai manifestar, as suas dores, se você se permitir ser curado, você vai ser transformado e as suas dores vão se tornar armas espirituais. Meu amado, minha amada, quando você se permite ser curado, você tem o caminho, você tem a chave e o excesso da porta, porque você pode conduzir todas as pessoas que
estão passando por um tempo de dor parecido ou semelhante à sua, para o caminho da cura. E é isso que nós precisamos, sabe? Não se trata da bandeira, do lugar, do sistema onde nós estamos inseridos, e sim de um único nome que tem poder sobre todas as coisas, que o nome dele é Jesus. Então, o nosso crescimento é para baixo. Então, quando quando aquela árvore, ela começa, ou aquela plantinha começa a ter uma estrutura, é assim, ela consegue romper a terra. Aí vem aquele caule muito ainda fininho, com uma folhinha, e é assim a cada estação, aí é assim já com o contato do sol, do vento, né, do mundo externo, ela ali começa a crescer e as suas raízes começam a se tornar mais duras, né, e mais firmes, e elas começam a se estender por todo aquele solo em si. Assim também é a minha vida e é a sua vida. Mas antes dela frutificar, ela vai florescer. E é isso, meu amado e minha amada, que você precisa entender. Você precisa florescer. E o nosso florescer é um florescer espiritual. Nós precisamos chegar a um nível de maturidade espiritual. Na ativação profética, eu falo sobre níveis de intercessores. Eu falo sobre o intercessor local, eu falo sobre o intercessor territorial, eu falo sobre o intercessor governamental, que é aquele que não se move mais por emoção. Não se trata do que eu quero, se trata do que Jesus quer através da minha vida. Sabe? Nós precisamos romper isso, precisamos sair daquelas fases dolorosas de crianças pirracentas, de adolescentes querendo prevalecer as nossas vontades. Não, o Senhor não está se chamando nesse nosso tempo. O Senhor está nos chamando para fora. O Senhor está nos chamando para rompermos em uma adoração, em uma oração genuína, alcançar povos e estações. A igreja, ela está muito dentro dela. Nessa ativação profética, eu falo sobre os montes da sociedade, os 7 montes de Deus. E aí eu vou te ensinando a você se vestir com a sua armadura, eu vou te ensinando a você adquirir as suas armas espirituais, a identificar qual é o monte que você foi chamado para governar com autoridade, com poder. Eu te ensino a você fazer mapeamento territorial. Eu te ensino a você identificar quais são as resistências que possivelmente possa estar não só naquela congregação. Enfim, queridos, você tem que ver o outro vídeo, porque aí eu falo com mais detalhe o que é essa ativação profética. Mas voltando aonde nós precisamos. Então, quando aquela árvore ela floresce, logo em seguida vem o tempo da frutificação. E olha que algo extraordinário. Quando o fruto ele amadurece sobre aquela árvore, o sabor dele é diferente. Nós geramos, né? Se formos trazer isso para o mundo espiritual, quando nós discipulamos, cuidamos de pessoas, as pessoas, elas têm sabor, sabe? Elas têm identidade. Isso que o apóstolo fala quando sede imitadores de mim, porque ele era um imitador de Cristo. Então, muitas das vezes nós queremos ser imitadores dos homens. Não dá certo, você tem que buscar a semelhança em Cristo Jesus. Então, quando aquele fruto e aquela árvore que tem uma base, tem raízes, ela consegue gerar frutos, queridos, frutos adocicados, frutos saborosos. Ele amadurece no tempo certo. Agora, quando você não se permite florescer, você não suporta o peso do fruto, porque o fruto é pesado. Porque como que você vai cuidar de pessoas feridas se você é ferido? Sabe? Como que você vai conseguir entender a dor do outro se você está preso dentro das suas próprias dores, dos seus próprios sentimentos, das suas próprias vontades? Não é isso. Ter o coração de Cristo não é isso. Ter amor. O amor de Cristo não é um amor de sentimento, mas sim um amor de ação e posicionamento. Então nós ficamos muito confusos
com tantas coisas acontecendo, com tantas vontades, queremos recuperar dores do passado e não estamos vivendo o que Cristo nos chamou para fazer. E quando a sua árvore, quando a tua vida não tem raízes profundas, as pessoas que Deus colocou no teu caminho, a qual você precisa ensinar os filhos de Deus, porque como eu sou filha, todos aqueles que o Senhor te coloca também são filhos também. Aquele fruto, ele cai, você aborta. Quando você não consegue florescer, você aborta o fruto. E o fruto cai na terra. Aquele fruto verde cai em uma terra seca muitas das vezes. Ele é amadurecido pelo sol, pelo calor, e ele se torna um fruto sem sabor. Então, meus amados, nesse vídeo que eu tô compartilhando com vocês, algo assim de mais de 14 anos de ministério. Entenda que o teu propósito não anda sozinho. O teu propósito está ligado com pessoas. Então deixa aqui embaixo, eu quero que eu vou enviar para você esse e-book, essa visão a qual Deus, permitiu que eu visse e vivesse para que pudesse chegar ao teu coração. Então coloca eu quero, que nós vamos enviar para você, e aonde você estiver, que você venha frutificar, que você venha ser esse perfume do novo tempo. Ali naquela forma de e-book eu botei todas as informações, todos os direcionamentos que o Senhor me deu. E se você aceitar essa convocação, eu quero falar para você de clamores que governam o som da intercessão sobre os 7 montes de Deus. Eu me chamo Daniele Nunes, sou pastora, intercessora, ministro cura, libertação, treinamento para líderes, ativo ministérios, e eu quero te convocar para essa convocação espiritual que eu tenho certeza que quando você estiver nela, você vai entender de tudo isso que eu estou te falando. Beijo no teu coração e Deus te abençoe!